Nossa casa era tão pequena que dormíamos todos no mesmo quarto. Meus pais, meu irmão mais novo e eu. Ainda tinha os cachorros e os gatos. O atacante do Leeds e da seleção não é a única joia de Restinga. Outro personagem famoso do bairro é o Tinga, amigo do pai de Rafinha e que viu o jogador crescer. Ele é parte de uma geração lá em que vários meninos se tornaram jogadores de futebol. O Rafinha é formado pelo mesmo cara que me levava pra jogar em tudo que é canto, o seu Farias. Ele pegou o Rafinha porque ele já se destacava entre os moleques da idade dele, contou o Tinga. Número 1, Rafinha é esquentado. O atacante é do tipo que não aceita a derrota, às vezes nem o empate. Antes de se apresentar à seleção, na última convocação, Rafinha estava extremamente bravo com 1-1 contra o Leicester, em casa. Ele abriu o placar aos 26 do primeiro tempo, mas o Leeds levou um gol 2 minutos depois. Há relatos do atacante dando soco na parede após uma derrota. Rafinha se cobra muito, e em alguns momentos tal exigência faz com que ele sofra internamente. Isso, porém, não é de hoje. Como relata o ex-gerente da base do Avaí, Diogo Fernandes, que descobriu o atacante quando ele tinha 17 anos. Fora de campo é na dele, não fala muito, é doce. Mas dentro ele se transforma, não aceita perder de forma alguma, relatou Diogo Fernandes. E o que eu acredito é que possa ter sido essa cobrança que fez ele agarrar com unhas e dentes a sua primeira convocação para a seleção brasileira e praticamente garantir o seu nome no grupo que vai disputar a Copa do Mundo no Catar esse ano. 2. Rafinha quase desistiu. Em vários momentos durante a sua adolescência, Rafinha pensou em abandonar o sonho de ser jogador de futebol, assim como vários que conhecemos. Segundo o pai dele, a situação mais delicada foi aos 16 anos, quando ele estava no Audax, em São Paulo. Uma vez ele torceu o tornozelo que ficou do tamanho do joelho. O treinador dizia pra ele: tu tem que jogar no Inter ou no Grêmio. Aqui tu tá tirando o espaço dos paulistas. Nessa época, Rafinha ainda era um menino de 16 anos. O treinador dizia que era migué, e todo mundo vendo que o tornozelo dele não estava normal. Ele ligava chorando pra casa. Alô? E a gente não podia fortalecer a raiva dele naquele momento. Não podia crucificar o treinador para que ele também não desistisse, conta Rafael. Rafinha disse ao pai que queria parar e achava que não queria mais futebol. E o pai falou: você tem apenas 17 anos, vai ter que voltar a trabalhar e infelizmente você não tem prática em nada. Vai ter que trabalhar em um supermercado de empacotador e à noite estudar. É isso que você quer? E então Rafinha respondeu: o que eu não quero é continuar aqui. Imagina a situação de Rafinha sendo escorraçado com apenas 16 anos e longe de casa. 3. Quase foi dispensado do Avaí. Rafinha se destacou na base do Avaí e acabou sendo vendido ao Vitória de Guimarães antes mesmo de estrear como profissional. Em fevereiro de 2016, o clube português pagou algo em torno de 600 mil euros para levá-lo embora. E o que nem todo mundo sabe é que por pouco o atacante não acabou dispensado do Leão da Ilha. No começo, na verdade, não tinha interesse nenhum do Avaí. Teve do Criciúma, Joinville e Figueirense, e talvez até da Chapecoense. O Figueirense tinha uma proposta oficial. O contrato era de 2 anos e os agentes dele naquela época, que estão junto até hoje, perguntaram ao pai se eles poderiam oferecer o Rafinha ao Avaí, por eles terem uma relação mais próxima. Rafinha foi oferecido, mas no seu primeiro mês num teste, o clube ligou falando: não vai dar pra ficar. Com apenas 2 semanas eles disseram: não é o que a gente precisa. Então os agentes pediram: só dá mais uma chance, deixa ele aí somente mais um mês, e o resto todo mundo já sabe. Depois do Vitória de Guimarães, Rafinha passou pelo Sport de Portugal e pelo Rennes da França, onde arrebentou. Então, embarcou rumo à Inglaterra. O destino era o Leeds United, e a pedido do respeitadíssimo técnico Marcelo Bielsa. E depois de uma temporada, para pôr realmente à prova o futebol irreverente pra cima de Rafinha, ele chega ao Barcelona, pela bagatela de 58 milhões de euros, com uma operação podendo chegar a 65 milhões caso as metas sejam atingidas. 4. Dores e dificuldades na adolescência. Quando adolescente, Rafinha convivia com algumas dores nas articulações que quase o afastaram dos gramados. A família dele chegou a procurar tratamento médico, mas foi aconselhada a aguardar em vez de iniciar qualquer tratamento que pudesse comprometer o crescimento do jogador. O jovem era muito franzino e demorou a crescer. Segundo o pai de Rafinha, ele só ficou maior a partir dos 16 anos. Atualmente o atacante tem 1,76 m e aquelas dores foram trocadas por altas doses de explosão e velocidade com a bola nos pés. Mas no passado, a baixa estatura dificultou as coisas para o atacante. No Porto Alegre, ele ficou 1 ano treinando e não foi sequer relacionado para jogo nenhum. Isso 1 ano antes dele ir para o Audax.
com 14 ou 15 anos. Um ano seus treinadores falando para ele que ele era muito franzino, que era bom, mas era pequeno. Imagina um ano tendo que ouvir isso. 5, por pouco o Rafinha não é italiano. O atacante já ficou mais perto da seleção azurra do que qualquer um imagina. Na verdade, se não fosse por um acaso do destino, é muito provável que Rafinha nunca vestisse amarelinho. Assim como tantos outros talentos que perdemos por pura politicagem, como Thiago Alcântara, Diego Costa, Jorginho, entre outros. No ano passado, o jogador recebeu o contato da Federação Italiana de Futebol, demonstrando interesse em contar com ele vestindo as cores da Itália. E como a seleção brasileira só falava que ele estava no radar, Rafinha ficou apreensivo, mas a família o tranquilizou. Se ele tivesse o passaporte, seria convocado. Disputaria a Eurocopa, seria campeão e não jogaria pela seleção brasileira. Nessa época, Rafinha recebeu o incentivo do jogador Jorginho, brasileiro que atua no Chelsea e defende a Itália. Ele reiterou o interesse da Azurra em contar com ele e falou sobre o bom ambiente do grupo, que também conta com brasileiros Rafael Tolói e Emerson Palmieri. Porém, a pandemia acabou inviabilizando os planos do atacante. O Rafinha tinha agendamento dia 1º de outubro de 2020 para tirar o passaporte italiano. Ele ainda jogava pelo Rennes, da França, que ia liberá-lo para tirar o documento. Só que não foi possível viajar. E depois os agentes não conseguiram remarcar. Essa foi por pouco, hein, CBF? Futebol é genética da família Belloli. O talento com a bola nos pés parece estar presente na genética da família Belloli. Os tios de Rafinha tentaram seguir carreira no futebol, e um deles chegou a ser camisa 10 das categorias de base do Inter. Além disso, o irmão mais novo de Rafinha joga profissionalmente. Aos 21 anos, Bruno é volante e defende o Maia Lidador, clube modesto de Portugal e que disputa a Liga Distrital do Porto. Quando mais novo, Bruno chegou a despontar como mais promissor até do que Rafinha. Por ser mais jovem, ser mais forte fisicamente, com a bola nos pés, ter um domínio sensacional. Porém, até o momento, não conseguiu ascender para o mundo do futebol, assim como o irmão. Rafinha também é bom no samba. Filho de peixe, peixinho é. Assim como seu pai, que é membro do grupo Samba Tri, Rafinha gosta não só de ouvir e dançar, mas também de tocar o bom samba. Ele ainda arranha em alguns instrumentos de percussão e tem o tantã como a sua especialidade. No passado, o jogador também fez algumas aulas de violão. E dá uma olhada na arranhada no samba que o ponteiro deu no famoso trote da seleção brasileira. O carnaval do negro, quilombola da escola daqui. O mestre sala de zambi na libertação. Sou eu, Soweto livre. Mandela é zumbi que se revive. E foi graças ao samba que o pai de Rafinha virou amigo de Ronaldinho Gaúcho. Ele costumava tocar em todas as festas de aniversário do craque e chegou a viajar para a França, Itália e Espanha para encontrar com o R10. E o Rafinha já deu várias declarações de que o bruxo, rei dos dribles, mas também rei do samba e do sereno, sempre foi o maior ídolo e principal referência dele no futebol. Um ponta elétrico, insinuante, com um futebol pra cima e reverente, eu acho que o Rafinha representa muito o nosso futebol. E com certeza será uma das peças chaves no Catar. Agora eu quero saber de vocês, o que você acha do Rafinha? É a nossa melhor opção ou tem alguém melhor pro lugar dele? E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. E agora, se quiser ver os 7 segredos sobre Paul Pogba, eu vou deixar no card acima. Mas se quiser entender como o Gabigol conquistou a irmã do Neymar, eu vou deixar no card abaixo. Espero você lá. Até mais.